Bhagavad Gita. Nós estamos fazendo esse estudo de uma versão russa que depois foi traduzida pelo português. A versão russa foi traduzida pelo Dr. Vladimir Antonov e para o português por Irene Pastana Batista, com correção da versão portuguesa por Miguel Ledro Henriques. A eles o nosso agradecimento. Bhagavad Gita, um livro que trata as nossas guerras íntimas, as nossas lutas pelo nosso aperfeiçoamento, para aprendermos a educar a nossa mente e nos concentrar em objetivos superiores para as realizações superiores. E assim, no ciclo da vida, nós vamos cada vez mais alcançando um degrauzinho a mais do aperfeiçoamento, da melhoria, até que possamos um dia desfrutar da paz e da harmonia universais. Conversa 13. O campo e o conhecedor do campo. Ajna disse sobre a Prakriti e o Parusha, sobre o campo e o conhecedor do campo, sobre a sabedoria e sobre tudo o que é necessário saber, gostaria de escutar de ti, ó Keshava. Keshava é um dos nomes dado a Krishna. E, nesse momento, Ajna questiona ele sobre esse campo e o conhecedor do campo. A Prakriti, que é a nossa natureza objetiva, aquilo que está sempre nos vindo ao nosso encontro, para que a gente entenda as nossas responsabilidades e saiba discernir o que é objetivo e o que é ilusório. E Parusha é um conceito sânscrito de o homem cósmico. Seria uma síntese de todo o conceito de Parusha. Então, a nossa natureza objetiva e subjetiva, ilusória e aquilo que é necessário. E do outro lado, o homem cósmico. O que nós precisamos saber de tudo isso? Assim como o campo e o conhecedor do campo. E o Senhor Krishna disse: este corpo, ó Kauntaya, chama-se o campo. Aquele que o conhece, os sábios chamam de o conhecedor do campo. Então nós temos um corpo que é o campo de trabalho. Muito bem colocada a situação, até porque pela espiritualidade superior não poderia ser diferente. Então o nosso corpo é um campo de trabalho, é um campo de realização. E aqueles que conhecem esse campo é dito o conhecedor do campo. Conhece-me como o conhecedor do campo. Em todos os campos, o verdadeiro conhecimento do campo e também o conhecedor do campo. É o que eu chamo de sabedoria, ó Bharata. Então Krishna é o conhecedor do campo e de todos os campos. Ele conhece o campo de cada um de nós. Portanto, o verdadeiro conhecimento do campo é também do conhecedor do campo. Porque para que nós conheçamos bem o nosso corpo, e aí nós temos que entrar no detalhe que é o corpo físico e o corpo espiritual, nós temos que termos uma grande capacidade de entender o corpo e a alma. E aí nós vamos conciliar com a sabedoria. O que é este campo? Qual é a sua natureza? Como ele muda? De onde ele vem? E também, o que é ele e qual é seu poder? Tudo isso vou dizer-te resumidamente. Então o campo, ele não é só um corpo. Tem todo um aspecto para ser entendido, para ser trabalhado, para ser compreendido por aqueles que querem estudar a nossa natureza íntima, não só o nosso corpo, mas também todos os aspectos ligados ao nosso corpo. Tudo isso foi cantado pelos sábios em diversos hinos e em palavras proféticas pelos Brahma Sutras cheios de lógica. Então os hinos sagrados das sutras sagradas dos Vedas, eles são hinos que cantam com uma grande lógica, com grande capacidade de nos informar sobre o campo e o conhecedor do campo. Portanto, os hinos, o Brahma Sutra, os hinos sagrados, eles têm ali um conjunto de informações para que a gente possa captar de uma forma mais transcendente. Conhecendo os grandes elementos, o eu individual, a mente, o não manifestado, os 11 indriyas e os 5 pastos dos indriyas. Então nós temos que prestar atenção que
como nós estamos lidando com cada uma situação. Então, os grandes elementos, aí depois são um total de 8. Aqui o autor coloca apenas 4, mas tem aqueles outros que são mais subjetivos, mais sutis. Então, a terra, a água, o fogo, o ar e o akasha, que são os grandes elementos. Depois, o grande eu individual, a mente, o não manifesto, quer dizer, aquilo que é espírito, entender que existe um espírito e como ele pode se manifestar. Portanto, tem que conhecer o não manifesto. Não manifesto é a essência, o espírito. Lá atrás, Krishna se mostrou várias vezes sobre vários aspectos para Arjuna. Aí nós temos que conhecer nossos 11 indriyas, que é o Jnana Indriyas, olfato, visão, audição, gosto, tato, pés, e o Karma Indriyas, membros inferiores, membros superiores, órgãos excretores, órgãos reprodutores e a fala. Então, essas são situações que nós temos que conhecer e dominar. Não só conhecer, mas também dominar. Os pastos dos Indriyas, que são cheiros, formas, sons, sabores e toques. Para que a gente não caia nas armadilhas deles, nós temos que conhecê-los e dominá-los com sabedoria, com amor e com respeito. A humildade, a honestidade, a gentileza, o perdão, de tudo, a simplicidade, o serviço ao mestre, a dureza, a firmeza, o autodomínio, a atitude desapegada em relação aos objetos terrenos, a ausência de egoísmo, a penetração na essência do sofrimento, do mal, dos novos nascimentos, da velhice e da doença. Aí começamos então aqui, a partir do momento que a gente já começa a entender o campo, nós temos que entender também, conforme dissemos, a parte essencial, a parte espiritual, a humildade, honestidade, gentileza, perdão de tudo, a simplicidade no agir, cultivar essa simplicidade, serviço ao mestre. E lembra nos textos anteriores que nós estudamos o serviço gratuito? Nós citamos a doutrina espírita ensina a fazer a caridade. O serviço ao mestre pode ser entendido entre os mestres, os sacerdotes hindus, que eles eram ajudados, que as pessoas serviam a eles, prestavam serviços a eles, mas também podemos entender, assim como na doutrina, o serviço ao mestre como o mestre divino, quando a gente faz alguma coisa pelo próximo. E o autodomínio, como que nós ocidentais precisamos ter autodomínio? A atitude desapegada em relação aos objetos terrenos, a ausência de egoísmo, a penetração na essência do sofrimento, do mal, dos novos nascimentos, da velhice e da doença. Então, cada atitude que nós temos, cada momento que nós vamos compreender as nossas atitudes, que nós vamos compreender as nossas ações, nós temos então que ter a noção de responsabilidade, ter a noção de conhecimento para agirmos com mais consciência das nossas responsabilidades, tendo mais objetivo naquilo que vamos fazer, sabendo as consequências dos nossos atos. Em textos anteriores, o Krishna nos mostra que nós devemos agir de forma desapegada, mas lembrando que tudo que se faz de bem e de útil é uma tarefa que ele coloca para nós, representada por ele. A ausência de apegos terrenos, a liberdade da escravidão imposta pelos filhos, esposa e casa, a equanimidade no meio de acontecimentos desejados e indesejados. Aí nós temos que entender que nós temos que agir como pais com relação aos filhos sem sermos escravos deles. Nós temos que fazê-los entender a responsabilidade, entender a complexidade da situação e com isso tomarmos posturas firmes sem sermos escravos deles e sem ter apego a eles. Os filhos são filhos da ânsia da vida pela vida, não nos pertencem, diz Khalil Gibran. Então nós temos que agir sem agir, que é um texto que fica difícil para nós ocidentais entendermos. Mas à medida que a gente vai fazer o bem pelo próximo, que a gente vai ajudar o próximo, a gente vai procurar construir
uma base melhor para esse próximo, então nós temos que ter condições e meios de estar construindo a nossa relação, a nossa interação, para que possamos trabalhar da melhor forma possível os acontecimentos e as realizações para os nossos amanhãs. O amor inquebrável e puro a mim, a ânsia incondicional de desfazer-se das relações vãs com as pessoas, a autossuficiência. Então, quanto mais amor a Krishna você tem, mais você tem desapego pelas coisas do mundo. Então, as relações vãs com as pessoas, você já não mais vai querer. Você vai buscar a autossuficiência. Buscar no outro relações apenas para satisfazer determinados desejos deixa de ter significado, porque você tem a busca pela sua essência, a busca pela sua transcendência. Então, a autossuficiência, você não vai tanto depender das outras pessoas. Logicamente que nós compreendemos que essa interdependência com as pessoas é muito intensa e nós não vamos nos livrar delas com facilidade. Mas ele está nos mostrando aqui que nós não podemos ser uma pessoa totalmente dependente dos outros, criar a dependência. Portanto, ficar lá achando que vai ficar sentado, esperando que todos façam tudo por você, não é uma coisa útil para o seu crescimento espiritual. Você tem que estar sempre fazendo junto para que todos sejam beneficiados das melhores formas possíveis. A constância na busca espiritual e o esforço por conhecer a verdadeira sabedoria, tudo isso se reconhece como verdadeiro. O resto é ignorância. Olha que interessante. Buscar conhecimento espiritual, buscar transcendência espiritual, mas sempre procurando conhecer a nossa essência verdadeira, a nossa sabedoria, desenvolver essa sabedoria para conhecermos realmente o que é essencial. E aí nós vamos ver que ou buscar o verdadeiro, o resto é ignorância. Conheceis a verdade vos libertará. E essa verdade está em vários sentimentos, em vários sentidos. Então, para algumas pessoas, a verdade é conhecer todas as entrelinhas do Evangelho. Para outras pessoas, a verdade é conhecer aspectos outros da situação da vida, das situações que a gente vive aqui. Então, cada um desenvolve o seu entendimento, desenvolve a sua percepção, mas temos que procurar entender que em tudo que a gente vai fazer, temos que procurar saber o que é realmente útil, bom e necessário. Revelar-te-ei o que deve ser conhecido e, tendo sido conhecido, conduz à imortalidade, isto é, o Brahman Supremo, que não tem princípio e que está para além dos limites da existência e inexistência dos seres. Então, veja bem, aquilo que nós precisamos conhecer, aquilo que tem que ser conhecido, ao conhecer, nós vamos entender a imortalidade. Porque se Brahman é o Supremo Eterno, que não tem princípio nem fim, então, além dos limites da existência e inexistência dos seres, existe um ser que foge a todo o nosso entendimento, todo o nosso controle. Entender isso, nós vamos buscando a nossa imortalidade. Porque enquanto nós achamos que temos que ter um Deus pessoal, que toma conta de cada um apontando o dedo, fica muito subjetivo. Mas hoje, com a inteligência artificial, com a computação, a gente vê que, à medida que a gente vai colocando essa inteligência artificial para funcionar, ela fazendo seleções que para a mente humana seria muito difícil, a gente vai entender que Deus, muito mais perfeito do que as nossas obras de inteligência artificial, ele tem uma transcendência, uma amplitude gigantesca para controlar todas as ações, para agir e corrigir as ações de cada um das suas criaturas. As suas mãos, pés, olhos, cabeças e bocas estão por toda parte. Ele habita no mundo abraçando tudo. Então, Brahman envolve tudo sutilmente na sua vibração. Logicamente, naquela época não tinha como ele falar em vibração. Falava nas suas mãos, bocas, como se tivesse um corpo que envolvesse tudo no universo. Então, hoje nós já entendemos que é vibracionalmente que Brahman envolve todo o universo. Não tendo órgãos dos sentidos, mesmo assim,
possui todas as sensações. Não tendo nenhum apego, mesmo assim, sustenta todos os seres. Sendo livre das 3 gunas, mas usando-as. Importante é que o Ser Supremo é o Ser Supremo. Ele não tem os órgãos conforme nós pensamos que nós necessitamos ter. Ele tem um mecanismo que nós desconhecemos, que envolve a todos, sustenta a todos, mantém a todos sem apegar a nenhum. Como isso? Entender isso tudo é encontrar a sua imortalidade, encontrar a sua iluminação. Está fora e dentro de todos os seres, permanecendo em tranquilidade, mas ao mesmo tempo sendo ativo, sendo tão sutil que é elusivo, estando sempre perto, mas ao mesmo tempo estar a uma distância indescritível. Assim é ele, o imperecível. Então, várias condicionais para que a gente entenda, para que a gente perceba a transcendência da vida, para que a gente entenda e perceba as condições que nós devemos agir e interagir na busca e na construção da edificação do bem em nós mesmos. Então, Brahman envolve todos, então ele está permeando todos os seres, mas ele é muito, como ele coloca, subtil, que é muito tênue, muito delgado, muito fino, ou seja, translúcido, uma vibração, e vibração, se eu apertar esse controle remoto, ele pode até atravessar uma parede, dependendo da espessura da parede, dependendo das características. Assim nós vamos entender que Deus é uma transcendência muito maior do que uma vibração emitida por um controle remoto, e ele pode então atingir patamares extremamente superiores de entendimento e de compreensão, que para nós, na condição que estamos. E quando nós começamos a entender Brahman na sua amplitude máxima, nós vamos nos tornando imortais. Porque à medida que a gente vai compreendendo a essência divina, nós vamos nos desapegando, nós vamos nos afastando das tramas do mundo material, do mundo físico. Elas deixam de nos atingir como nos atingiam antes. Não estando dividido pelos seres, mas ao mesmo tempo existindo separadamente em cada um deles, ele conhece-se como o ajudante de todos e abraça todos consigo mesmo, guiando-os em seu desenvolvimento. Olha que interessante para a gente entender. Brahman não se subdivide. Mas, ao mesmo tempo, ele existe separadamente em cada um de nós, porque nós temos uma essência divina, que é a nossa consciência, ligada vibracionalmente a Deus. Portanto, ele conhece-nos e conhece-se a si mesmo. E cada um de nós é ajudado por ele, cada um de nós é guiado por ele, pela inspiração, pela intuição, que a gente tem que ter um livre-arbítrio para seguir ou não. E se a gente conseguir seguir, vamos facilitando os caminhos da imortalidade, vamos facilitando o desenvolvimento da nossa compreensão superior. Sobre ele, sobre a luz de todas as luzes, disse que está fora dos limites da escuridão. Ele é a sabedoria, a meta de toda a sabedoria, que se conhece por meio da sabedoria que reside nos corações de todos. Então, Brahman é sabedoria, a meta de toda a sabedoria. Porque ele tem todo o conhecimento, portanto, ele criou todo o universo. Ele gerencia todo o universo. Por isso que ele tem sabedoria para habitar em nossos corações, sem interferir diretamente no nosso livre-arbítrio, nas nossas atitudes, nas nossas ações, e dando-nos condições de agir, interagir e caminhar na busca de realizações melhores e maiores. Assim, em poucas palavras, o campo, a sabedoria e o objeto da sabedoria, tendo-os conhecido, o discípulo fiel a mim compreende a minha essência. Cada vez mais vai aumentando a sofisticação dos conceitos. E então nós temos que ter um campo, que é o corpo, mas ter sabedoria para entender este campo. E quando nós conseguimos fazer isso, ter o campo e a sabedoria para gerenciar o campo, nós começamos a conhecer o discípulo, começamos a compreender a essência divina. Fica a saber que o Purusha e o Prakriti
também não tem princípio. Também hás de saber que a ascensão pelas gunas sucede graças à existência da Prakriti. Então, todos nós vamos buscar desenvolver essa essência, vamos buscar desenvolver esses ensinamentos, essa compreensão, para estarmos sempre fazendo o melhor, para estarmos sempre construindo o melhor ao longo da nossa existência, ao longo da nossa caminhada. Todos nós temos esse compromisso enorme conosco mesmo e ao longo da nossa existência de fazer essas realizações necessárias para o nosso crescimento, para o nosso aperfeiçoamento. Saibamos, pois, construir e edificar o melhor amanhã, construir e edificar um mundo de paz, de harmonia e de sabedoria para que as nossas vidas sejam sempre radiantes de luz, radiantes de harmonia e de fraternidade. Portanto, quanto mais nós procuremos compreender, mais vamos nos tornando responsável e mais as experiências do agradável e desagradável deixam de ter o peso que antes teria. Porque tudo são experiências necessárias ao crescimento. Estando na Prakriti, o Purusha encarnado une-se inevitavelmente com as gunas provenientes da Prakriti. Então, se nós estamos desenvolvendo num sistema encarnado, cheio de emoções, cheio de objetos das nossas atenções, a nossa natureza vai buscando aquelas atenções. Porque a nossa consciência é sempre produto também do meio. Lógico que tem aqueles que transcendem, por isso que há o convite sagrado para a transcendência. Mas enquanto nós estamos ali, a causa da encarnação do Purusha, em boas ou más condições, é o apego a certas gunas. Se você não ter apego a essas gunas, que são uma qualidade da alma, que a serem adquiridas, que é apatia, paixão e harmonia. Quando nós temos condições de definir cada uma delas, as condições delas, e seguir melhor o caminho do nosso desenvolvimento íntimo, nós vamos nos trabalhando, nós vamos nos aperfeiçoando. Observador, suporte, receptor de tudo, o Senhor mais alto e o Atma divino. Assim é como se chama o Espírito Supremo neste corpo. Olha que interessante. Todos nós, então, que estamos conscientes de nós mesmos, nós somos observador, somos o suporte, o receptor de tudo, o Senhor mais alto e o Atma divino. Assim é como se chama o Espírito Supremo neste corpo. Quando nós temos total domínio do nosso corpo, nós fazemos com que o nosso espírito domine plenamente todos os nossos sentidos, para que saibamos ser fiéis a Krishna. E ao alcançarmos esse autodomínio, sem nenhum apego, sem querer prejudicar ninguém, sempre fazendo as coisas do bem pelo bem, nós estaremos nos elevando, nos fortalecendo para uma construção maior de nós mesmos. E adquirindo mais liberdade e mais responsabilidade. Quem conheceu o Purusha, a Prakriti e as três gunas desta maneira, já não está sujeito a novos nascimentos, sejam quais forem as condições nas que se encontram. Então, à medida que a gente tem o conhecimento dessas gunas, que a gente sabe agir dentro dessas gunas, que a gente sabe construir dentro delas, a gente vai sabendo livrar-se dos nascimentos. Então, você conheceu as gunas, venceu as gunas, superou essas gunas, apatia, paixão e harmonia. Então você vive com a sua tranquilidade, com o seu equilíbrio, com a mente voltada para Krishna. Então você está em condições de encontrar novas fases na espiritualidade superior. Eles sempre buscavam fugir da reencarnação. Mas a reencarnação, a gente não foge dela. A gente se aperfeiçoa dentro de cada etapa pelos nossos sofrimentos, pelas nossas experiências adquiridas, e ao longo do caminho, ao longo da existência, nós vamos adquirindo os conhecimentos necessários para obtermos os valores maiores do nosso espírito. Alguns, meditando no Atma, ou seja, na essência, conhecem o Atma, a essência, a partir desta essência do Atma. Outros conhecem o Atma através da Sankhya Yoga,
Outros aproximam-se disto através do Karma Yoga. Sankhya Yoga é uma prática de yoga, né, dentro de uma filosofia de psicologia e de busca pelas transcendência do ser, pelas as características mais gerais de um ser, para melhor desenvolver o entendimento dos seres. Então, a Sankhya Yoga ela vai ampliar o seu entendimento da psicologia do ser e das propriedades gerais do ser, certo? E o Karma Yoga vai estudar o ciclo da vida em torno do nascimento e da morte, e logicamente que não é simplesmente uma coisa aconteceu. Karma é causa e efeito, é um conceito muito maior que muitas das vezes os ocidentais não souberam entender. E o karma seria a roda da vida. Você vai caminhando em espiral para buscar essa ascensão. Então, as suas causas e os efeitos vai fazer que você suba um pouquinho mais rápido, que você estagnize um pouquinho, ou até mesmo desça alguns degraus para reparar erros e volte a elevar-se. Então, são processos de crescimento espiritual que todos nós devemos desenvolver. Também há aqueles que não sabem sobre tudo isto, mas ao escutá-lo dos outros, rendem culto sinceramente e assim saem dos limites do caminho da morte, iniciando-se no que escutam. Olha como é importante falar sobre os conhecimentos espirituais, porque a partir do momento que eles começam a ouvir, entender, buscam também transcender, buscar amplitudes maiores da existência, buscar caminhar de uma forma mais edificante para a edificação do bem, para a construção do bem. O melhor dos Bharatas, fica a saber que tudo o que existe, imóvel e móvel, se origina da interação entre o campo e o conhecedor do campo. Então nós temos que entender tudo isso e procurar caminhar e desenvolver os nossos entendimentos de realizações para melhor conseguirmos conquistar a nossa paz íntima, conquistar a nossa melhoria íntima. O melhor dos Bharatas, fica a saber que tudo o que existe, imóvel e móvel, se origina da interação entre o campo e o conhecedor do campo. Entre o corpo e a alma das interações que tem, tanto as interações estáticas quanto as dinâmicas, vão fazendo com que nós vamos buscando nos interar cada vez mais da essência do nosso corpo, da essência de nossa alma. Quem vê o Senhor Supremo como o imperecível no perecível e como aquele igualmente presente em todos os seres, vê verdadeiramente, entende verdadeiramente. Então nós temos que aprender a entender que o Senhor Supremo está em tudo, tanto naquilo que nunca vai perecer, na essência do Espírito, como também no corpo, que é um templo de purificação do espírito, um templo de retrabalho da conscientização do espírito. Aquele que realmente vê Ishvara presente em toda parte, já não pode desviar-se do verdadeiro caminho. Quem vê que todas as ações se realizam apenas na Prakriti e que o Atma permanece na calma, vê verdadeiramente. A Prakriti, que são as nossas ações, a nossa natureza objetiva e subjetiva, as nossas ações no nosso dia a dia. Então, nós temos que entender que essa nossa natureza faz parte de tudo. E se nosso Atma, se nossa alma permanece calma, permanece serena em todas as atividades objetivas e subjetivas, objetivas, ou seja, no nosso trabalho, e subjetivas no nosso momento de interação, no momento de meditação, de oração e de nossos trabalhos assistenciais. Então, a mente tem que estar sempre calma, serena. Quando tal pessoa chega a conhecer que a existência multiforme dos seres está enraizada no Um e procede dele, tal pessoa alcança Brahman. Então nós temos que entender que tudo tem uma razão de ser, tudo tem um patamar maior de ser. Então, a existência é multiforme de todos os seres. Em tudo está presente em Brahman e ele tudo conhece, ele tudo enlaça, tudo abraça, tudo protege, tudo vivifica, construindo então
um horizonte, um universo de realizações para todos nós. O Atma divino, eterno e não acorrentado pela Prakriti, ainda que resida nos corpos, não age e não pode ser influenciado por nada, ó Kaunteya. Essa centelha divina, ela não age. À medida que a gente vai adquirindo consciência, ela vai ampliando o domínio sobre nossas ações, sobre nossos corpos psíquicos, induzindo e interferindo no nosso corpo espiritual. À medida que vamos desenvolvendo essas percepções e esses entendimentos, nós vamos construindo, vamos edificando e vamos tornando-nos melhores, tornando-nos mais aptos às melhores realizações inerentes à nossa condição evolutiva. Então, o Atma divino, nossa centelha divina, nossa consciência, ela vai sempre dando comandos, que à medida que vamos adquirindo consciência, experiência, vamos praticando esses comandos. Mas enquanto a nossa mente não está centrada no poder divino, não está sentada na suprema consciência divina, em Krishna, nossas ações podem nos levar a passar por caminhos mais tortuosos de sofrimento. Tal como o vazio omnipresente não se mistura com nada devido à sua subtileza, da mesma maneira, o Atma, que reside nos corpos, não se mistura com nada. A luz é sempre a luz. A luz atravessa uma água lamacenta, mas ela continua sendo luz. Ela pode atravessar um vidro e continuar sendo luz. Agora, quando o vidro tem lá os seus ângulos, ela continua sendo luz, mas ela pode sair com uma coloração diferente. Portanto, nós temos que ter o vidro da nossa mente perfeitamente polido para que ela não dê colorações diferentes para nos enganar no processo de crescimento e de evolução. Porque o Senhor de tudo, Ele vive em tudo, sem se contaminar, sem se poluir em nada. Portanto, tal como o Sol ilumina a Terra, o Senhor do campo ilumina o campo inteiro, ó Bharata. Nós nos iluminamos o corpo inteiro com a essência espiritual bem desenvolvida, bem alimentada pelos bons sentimentos. À medida que vamos criando esses bons sentimentos, que nós vamos alimentando esses bons sentimentos, nós vamos edificando, nós vamos construindo para conquistarmos um melhor amanhã. Quem vê com olhos de sabedoria essa diferença entre o campo e o conhecedor do campo, e conhece o processo da libertação dos indriyas, da Prakriti, aproxima-se da meta suprema. Portanto, conhecer o nosso corpo e a nossa alma vai nos ajudar a despertar para as realizações superiores, a despertar para entendimentos superiores. E assim nós vamos construindo as bases de uma melhor informação, as bases de um melhor entendimento sobre a vida e como caminhamos na vida. Assim, diz a 13ª conversa do Sri Krishna e Arjuna, nos gloriosos Upanishads do bendito Bhagavad Gita, a ciência do eterno, a escritura do yoga, chamada o campo e o conhecedor do campo. Assim, a gente conhecendo melhor o nosso corpo, entendendo melhor a nossa alma, nós vamos adquirindo sabedoria para lidarmos com as situações adversas e naturais, buscando o crescimento e o aperfeiçoamento de todos nós. Porque aqui, neste livro sagrado, bendito Bhagavad Gita, mostra-nos as nossas guerras íntimas e as nossas lutas para a nossa interiorização de valores, para o nosso conhecimento transcendente da existência. Porque precisamos desenvolver a nossa intuição, a nossa inspiração, para ouvirmos os búzios sagrados de Krishna, ou seja, captarmos seu bom pensamento, a sua boa música, elevarmos-nos em espírito para que dentro do ciclo da vida tenhamos condições de resgatarmos-nos das trevas da ignorância para a iluminescência do saber supremo.